Olá, bem-vinda ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 23 de fevereiro de 2024, Deuteronômio 15. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isto será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordenar e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu o Senhor Deus, os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isto acontecer, quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste este mau pensamento e ajude os seus patrícios israelitas, senão ele gritará a Deus contra você, e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essas ordens a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Neste caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar a liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando, e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor, nosso Deus. Portanto, não use no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos levem esses animais para o lugar de adoração, escolhido por Deus, o Senhor, e ali, na presença de Deus, vocês e suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado, ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne deste animal.
defeituoso, como se comesse carne de gazela ou de veado. Porém, não coma o sangue, despeje o sangue no chão como se fosse água. Deuterônimo 16. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado e ali ofereça em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento, comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comerem quando sair, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram as pessoas do Egito. É esse pão chamado pão do sofrimento que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueça o dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa, e o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração, escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhe está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nesta hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem e comam o animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte volte para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento, e no sétimo dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueça que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a estas leis. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem as festas das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor nosso Deus, no lugar em que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São essas as 3 ocasiões que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido, para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhe der, você deve escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças, tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentença injusta.
Sejam honestos, sejam sempre corretos, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Moisés continuou dizendo: Quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste ídolo ou uma coluna do deus Baal. O Senhor nosso Deus detesta esses ídolos pagãos. Deuteronômio 17. Não ofereçam em sacrifício ao Senhor nosso Deus um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isto. É possível que em alguma das cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examine o caso com todo o cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois, todas as outras devem atirar pedras também. Matem esta pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato ou questão de propriedade ou caso de violência ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes, levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltaria para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isto o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com esta cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Deuteronômio 18. Moisés disse ao povo: A tribo de Levi não receberá terras em Canaã como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão
a receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras conforme o Senhor Deus prometeu. A parte desta tribo é o direito dos homens servirão como sacerdote do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifício a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, seja cereais ou vinho, ou azeite ou lã. Pois o Senhor, nosso Deus, os escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles e os seus descendentes o sirvam como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor, nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali, e receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderão ficar com tudo o que a sua família mandar. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem que façam despacho, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam estas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esse povo enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sorte, mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembre que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obriguem a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a este profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que este profeta dê em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem do Deus, o Senhor? Fique sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que quer dizer não acontece, então o que disse não foi mensagem de Deus. Este profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Deuteronômio 19. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então, dividam o país em 3 partes. Em cada uma delas, escolha uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entraram no mato para cortar lenha.
Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro, e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que o mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que o matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolhem 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou os nossos antepassados, e dê a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhe dará mais terra se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje, se amarem se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhe está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro, ele fica de tocaia e ataque e mate o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades, a fim de não ser morto. Neste caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tire do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha, não basta, é preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Esses examinarão o caso com todo o cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenha dó, nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.